Oh meu Deus, Brian. Fala moçada, Ricardinho Bio aqui na área. Tudo bem com vocês? Galera, tá tudo ótimo comigo. Vou pedir para vocês, logo no início, seguirem o canal, curtir o nosso vídeo e ativar as notificações, porque eu vou estar aí praticamente todos os dias postando videoaulas de conteúdos de biologia do ensino médio. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade agora, né, com o vestibular, e quanto mais informação com qualidade para vocês, melhor. Então, minha turma, sem mais delongas, vamos para a parte 2 do vídeo de embriologia. E, pessoal, eu terminei a parte 1 falando para vocês da gastrulação. Então, vamos relembrar, olha só. A gastrulação é um momento em que a blástula embrionária ela começa a crescer, então eu tenho agora pela primeira vez aumento do volume citoplasmático das células e por uma ativação seletiva dos seus genes, essas células começam a se especializar de verdade mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse polo superior do embrião, ele começa a sofrer mitoses numa velocidade maior do que o polo inferior. Fisicamente, isso vai fazendo com que essas estruturas celulares acabam embrulhando essa camada inferior do embrião. E é como se o embrião estivesse invaginando. Aliás, não é como não, ele realmente está invaginando. E pela primeira vez a gente vai ter um embrião com um volume maior e com duas camadas celulares. Então, esse foi o processo que a gente chama de gastrulação. As células embrionárias elas crescem e elas começam a se multiplicar numa velocidade desigual entre o polo superior e inferior, e isso gera uma pressão meio que embrulhando as células do polo inferior, invaginando a estrutura, formando duas camadas celulares. Bom, após a gastrulação, eu vou passar a chamar esse embrião de gástrula. Então, galera, aqui agora eu tenho a gástrula. Esse é um exemplo de um corte da gástrula, tá? Eu estou vendo um embrião em corte aqui, uma gástrula cortada, só para a gente conseguir visualizar as camadas celulares que foram formadas. Uma camada mais externa, que eu vou chamar de ectoderme, e uma camada mais interna, que eu vou chamar de endoderme. Então, o primeiro animal que sofreu gastrulação, após essa invaginação, ele formou duas camadas celulares, dois folhetos embrionários. A ectoderme mais externa e a endoderme mais interna. Tudo bem? Pessoal, uma pequena observação. A maioria dos animais não tem apenas dois folhetos embrionários. Eles apresentam três. Os animais que têm três folhetos embrionários, durante essa fase de invaginação das células, essa camada mais interna eu vou chamar de mesentoderme, porque ela ainda vai originar a endoderme, que é o folheto mais interno, e a mesoderme, que é o folheto intermediário. Então, para os animais triblásticos com três folhetos, após a gastrulação, eu formo uma camada interna conhecida como mesentoderme. E só depois eu vou derivar em mesoderme e endoderme, tudo bem? Beleza. Bom, galera, sabendo disso, a gente já consegue visualizar aqui na apresentação que o corte de uma gástrula, o embrião em gástrula, ele tem um volume muito maior do que o embrião em blástula, em mórula, até na fase de zigoto. A gente sabe que após a fecundação, o zigoto começa a sofrer segmentação ou clivagem, e a gente vai formando mórula e blástula. Apesar de aumentar o número de células, o volume embrionário não aumenta. Aliás, gente, eu praticamente não tenho especialização celular aqui. Eu tenho uma pequena diferenciação de células na passagem de mórula para blástula
Isso modifica um pouquinho o tipo de célula-tronco embrionária. Depois eu vou comentar isso com vocês. Mas a gente começa a especializar de verdade mesmo uma ativação bem seletiva de genes a partir da gástula, tá? Tranquilo, beleza, vamos embora. Turma, 3 eventos estão relacionados com a gastrulação. A gastrulação possibilitou a formação dos folhetos embrionários. A maioria dos animais tem 3. Possibilitou também a formação de um espaço. Esse espaço interno aqui, galera, ó, que na verdade é revestido pela endoderme ou mesentoderme, esse espaço interno aqui eu vou chamar de arquêntero ou intestino primitivo. Quando esse embrião começar a originar órgãos e outras estruturas, esse espaço interno ele vai formar a cavidade digestiva, sabe? O tubo digestório e tal. Também pode participar um pouquinho da formação das vias aéreas, então ele tem uma importância na formação das cavidades digestivas. Bom, além do arquêntero, que é o nosso intestino primitivo, a gente também vai ter um terceiro evento relacionado com a gastrulação, que é a formação, gente, de um primeiro orifício. Pela primeira vez eu vou ter um orifício aqui nesse embrião que vai comunicar o meio interno dele com o meio externo. E por incrível que pareça, os animais eles podem ser classificados pelo destino desse orifício. Se o orifício originar a boca, eu tenho um determinado grupo de animal. Se esse orifício originar o ânus, aí eu vou ter um outro grupo de animais. Os animais também são classificados com relação ao número de folhetos embrionários. E sem mais delongas, vamos começar falando dessa classificação agora, tá? Ó, quando os animais, quanto ao número de folhetos, a gente tem um primeiro grupo de animal, um filo, dentro do reino Animalia, que é o filo dos poríferos. Os poríferos, eles não sofrem gastrulação na fase embrionária. O embrião ele vai até a fase de blástula, origina uma larva que vai originar o animal adulto. Tanto é que a larva do porífero é chamada de anfiblástula, porque o último estágio embrionário dessa larva foi a fase de blástula. Só que durante a blástula, a gente conseguiu perceber que não há formação dos folhetos embrionários. Então, galera, os poríferos ou as esponjas são animais dos mais primitivos que existem e eles não apresentam folhetos embrionários, por isso que são chamados de apoblásticos. Minha turma, os poríferos apoblásticos, eles acabam tendo uma consequência. Os poríferos eles não têm tecidos definidos no seu corpo. Apesar dele ser um animal e todo animal ser pluricelular, essas células não se organizam formando tecidos, ele não tem uma organização tecidual. Por isso que ele é chamado de apoblástico, porque ele veio de um embrião que não sofreu gastrulação e não formou os folhetos embrionários. Minha turma, eu tenho também os quinidários. Os quinidários, que têm como representantes as águas-vivas, as anêmonas, os quitenóforos. A maioria dos animais ali dos recifes de coral são do grupo dos quinidários. Antigamente eles eram chamados de selenterados. Mas os quinidários foram os primeiros animais a sofrerem gastrulação na fase embrionária. Como consequência, eles passaram a desenvolver 2 folhetos embrionários. O mais externo, que é a ectoderme, e o mais interno, que é a endoderme. Então eles são chamados de diblásticos. Se vocês ouvirem falar de um animal diblástico, só pode ser um quinidário. Minha turma, todos os animais que sucederam os quinidários, que vieram depois dos quinidários, eles passaram a ter 3 folhetos. E o primeiro grupo a ter 3 folhetos foram os plateumintos, aquele verme achatado, bem primitivo. E os triblásticos, galera, eles já apresentam então 3 folhetos, a ectoderme mais externa, a mesoderme intermediária e a endoderme mais interna. Então, tirando poríferos e quinidários, todos os outros filos dos animais são de representantes com 3 folhetos embrionários. Plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos, peixes, aves, anfíbios, répteis. Bom, aves e répteis é praticamente a mesma coisa, depois eu explico para vocês, até chegar nos mamíferos, tá? De qualquer forma, galera, classificamos os animais quanto ao número de folhetos. Tem uma relação direta com a gastrulação.
Vamos classificar os animais agora quanto ao destino do blastóporo. Naqueles animais em que o blastóporo embrionário ele vai originar a boca, a gente vai agrupá-los num grupo chamado de protostômios ou protostomados. Esse sufixo estômio ou estomado significa boca, tá? Lembra das infecções de boca que a gente chama de estomatite. Então, quando a boca ela é formada a partir de um primeiro orifício do embrião, que é o blastóporo, nós vamos chamar esses animais de protostômios. Gente, praticamente todos os animais são desse grupo. Eu vou tirar só uma pequena parcela, que o blastóporo vai originar primeiro o ânus, e aí um outro orifício depois será formado para construir a boca. Os animais em que o blastóporo origina o ânus, eles fazem parte de um outro grupo, são chamados de deuterostômios. E, pessoal, quem são os animais deuterostômios ou deuterostomados? Do grupo dos invertebrados, eu tenho os equinodermos. Equinodermos é a estrela do mar, a pinaúna. Os equinodermos, juntamente com os cordados, que são os animais que, entre outras características, eles produzem a notocorda, são os animais que compõem o grupo dos deuterostômios. Gente, os vertebrados estão dentro dos cordados. Vejam vocês que existe um invertebrado, que é o equinodermo, que tem um grau de parentesco mais elevado com os cordados, porque ambos os grupos compartilham a deuterostomia. Então, dos invertebrados, aquele mais próximo dos cordados e ainda mais dos vertebrados são os equinodermos, que na verdade representam um grupo de invertebrados que o blastóporo origina o ânus, eles são deuterostômios. Todos os outros animais, aí a gente tem lá plateuminto, nemateuminto, artrópodo, molusco, tudo isso daí são protostômios, tá? Todos são protostomados. Tranquilo, que na verdade é de quinidários em diante, porque porífero nem blastóporo tem, né? Então ele não participa dessa classificação. Minha turma, seguindo, eu vou mostrar numa imagem para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho um corte de uma gástrula, e vocês estão vendo o blastóporo, que em um organismo vai originar a boca. Aqui eu tenho a hidra, que é um exemplo de quinidário. Esses tentáculos eles são venenosos, esse animal ele é fixo num substrato, ele é séssil, vive no fundo do mar. E a gente tem também um outro exemplo em que o blastóporo vai originar o ânus. Aqui é uma larva de um anfíbio, vocês aprenderam a chamar de girino. E, bom, provavelmente isso aqui vai se desenvolver e vai formar um anfíbio adulto. Se for um anuro, ele vai perder a cauda, aí vai originar um sapo, rã ou uma perereca, tá certo? Bom, turma, agora a gente vai para uma outra grande etapa, que é a organogênese. O próprio nome já nos dá a ideia, né, do que essa etapa significa. Gênese vem de formação e organo vem de organismo, de órgãos. Então é a etapa que a gente vai começar a ter os folhetos se desenvolvendo, se especializando, formando as estruturas, os órgãos, os sistemas. Quanto mais folhetos embrionários um animal tem, maior é a sua complexidade fisiológica, estrutural. Só que a maioria dos animais compartilham 3 folhetos. E a partir de agora, não basta apenas o animal ele ter os 3 folhetos. Tem animais que conseguiram desenvolver um espaço para que esse folheto intermediário, que é a mesoderme, se desenvolva e origine órgãos e sistemas. Meu povo, estou falando sério para vocês, tá? Esse espaço que ele foi conquistado no reino animal aos poucos, assim, ele surgiu como um embrião, uma ideia, que isso aconteceu nos nemateumintos. Mas esse espaço se definiu mesmo no grupo que veio depois. Existe uma discussão se o grupo que veio depois dos nemateumintos foram os anelídeos ou os moluscos. Nós temos uma tendência a acreditar que foram os moluscos, porque os moluscos eles ainda não apresentam metameria. E depois, a metameria surgindo nos anelídeos, ela permaneceu ao longo de toda a história evolutiva dos próximos animais. Então, galera, vamos com calma. Ó,
Vamos classificar na organogênese os animais quanto à presença de uma cavidade que é exclusiva da mesoderme, que é o folheto intermediário. Minha turma, se liga aqui. Vou passar aqui o slide para vocês verem. Eu tenho aqui os 3 folhetos e é nessa etapa que esses folhetos vão começar a se especializar, cada um de sua forma, formando tecidos específicos, tá? Em geral, o folheto endodérmico origina estruturas do sistema digestório e do sistema respiratório. A ectoderme, em geral, origina a epiderme e seus anexos e estruturas do sistema nervoso. E todo o resto será a responsabilidade da mesoderme. Então, se você encontrar com um animal e você perceber que ele tem uma complexidade fisiológica significativa, provavelmente ele teve uma derivação importante da mesoderme, formando uma série de estruturas no seu organismo. Provavelmente esse animal ele não tem só mesoderme, ele tem um espaço também ali para a mesoderme se desenvolver. Ele tem o popular celoma. Turma, o celoma então é definido como uma cavidade embrionária totalmente revestida pela mesoderme, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, porque aí não tem erro para a gente. O primeiro animal que teve mesoderme, o primeiro triblástico, foi um plateuminto. Então imagine uma planária que eu fiz um corte transversal nela e eu consigo perceber que ela tem aqui o tecido de revestimento externo, que se derivou da ectoderme, uma musculatura que provavelmente veio da mesoderme e a endoderme meio que formando um tubo no interior, pode ser o tubo digestivo e tal. Mas vamos pensar nos folhetos, gente. Imagine que o amarelo fosse o ectoderme, a mesoderme aqui de rosa e de azul a endoderme. Vocês estão vendo que a mesoderme ela é contínua, ela não tem espaço, cavidade alguma. Então esse animal aqui, o primeiro que teve mesoderme, ele ainda não tinha um espaço para especialização da mesoderme. Ele não tinha o celoma. Os plateumintos, apesar de serem triblásticos, ainda são acelomados. O grupo que veio depois dos plateumintos foram os nemateumintos. Veja que eles já têm uma organização meio que cilíndrica do corpo. Ao realizarem um corte transversal, se eu pegar uma lombriga, por exemplo, fazer um corte transversal numa lombriga, eu vou perceber aqui, se eu considerar os folhetos, a ectoderme mais externa, de amarelo, a mesoderme aqui de rosa, um espaço e depois eu tenho a endoderme. Esse primeiro espaço que surgiu, ele dá muita vontade da gente achar que é o celoma, pessoal. Assim, dá muita vontade mesmo. Mas ele não é o celoma. Sabe por quê? Porque, como definição, o celoma tem que ser uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Isso significa o quê? Que o celoma tem que ser exclusivo da mesoderme. Não pode ser um espaço que fique entre os dois folhetos, entre a mesoderme e entre a endoderme, que é o que acontece com essa cavidade dos nemateumintos. Então, se não é um celoma, essa cavidade ela é o que exatamente? Bom, a gente vai ver, tá, pessoal? Rapidinho. Se ela não é um celoma, essa cavidade ela já é... Bom, é melhor os animais terem essa cavidade do que não ter nada. Então, se essa cavidade ainda não é o celoma, eu vou chamar de pseudoceloma. É como se fosse um celoma de transição. Ela é uma cavidade revestida pela mesoderme, mas é revestida parcialmente e não totalmente. Prof, me mostre aí um celoma, então, de verdade. Vou pegar um anelídeo, uma minhoca, vou fazer um corte transversal. E aí vocês conseguem visualizar aqui a ectoderme mais externa. Vejam vocês que a mesoderme de rosa, ela está em contato direto com a endoderme, e entre mesoderme e endoderme eu não tenho cavidade, eu não tenho nenhum espaço ali entre esses dois folhetos, porque a cavidade agora ela está no interior da mesoderme. Esses blocos mesodérmicos laterais eu vou chamar de somitos, e essa cavidade eu vou chamar de celoma.
Então, a partir de anelídeos ou moluscos, depende de quem a gente considerar que veio primeiro, a gente sabe que todos os animais passaram a ter esse celoma, que é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Existe uma relação direta com a presença do celoma e o aumento da complexidade fisiológica, tá? Beleza. Turma, os animais que são celomados são aqueles que têm o celoma. Os que não têm celoma são os acelomados. Em biologia, o prefixo A indica negação, ausência. E aquele celoma de transição? Eu vou chamar como esses animais? De pseudocelomados. E não tem erro, porque só existe um grupo de animal que é pseudocelomado. Então, olha só, o único animal triblástico que não tem celoma, o acelomado, a gente tem o plateuminto como o único animal triblástico acelomado. Poríferos e quinidários, eles ainda são acelomados porque eles não têm celoma, mesmo sabendo que eles não têm nem a mesoderme, né? Então é óbvio que não vão ter celoma. Agora, dentro dos filos, o único filo que compreende os animais com o celoma de transição, o pseudoceloma, é o filo dos nemateumintos. A gente pode chamar também de nematódio, tá? Lombriga, a gente tem a filariose, tem uma larva que causa essa doença, né? Que é a Wuchereria bancroft. Então, depois a gente comenta isso nas aulas de verminoses, mas muitos dos nemateumintos são parasitas humanos, causando doenças. Assim como a gente tem representantes dos plateumintos também. Plateumintos e nemateumintos são chamados de vermes, e as doenças que eles causam de eumintoses ou verminoses. Então, o único animal pseudocelomado, que tem aquele celoma de transição, é o nematódio. A partir dos anelídeos ou moluscos, todo mundo passa a ter celoma verdadeiro, e esses animais tendem a ter uma complexidade fisiológica muito maior, tá certo? Por isso que a gente faz essa relação. Vamos seguir. Moçada, vamos falar agora da notocorda, e a notocorda é praticamente uma das primeiras estruturas formadas na fase da organogênese, tá? Vamos começar falando exatamente o que é o conceito da notocorda. Não são todos os animais que têm notocorda. Os que desenvolvem a notocorda, os que originam a notocorda, são chamados de cordados. Bom, a notocorda vai ser meio que um cordão de sustentação, tá? Esse cordão de sustentação, em muitos animais, na maioria dos que tem, ele é uma fase transitória, apenas uma fase embrionária, porque ele será substituído, preste atenção nessa palavra, pela coluna vertebral. Eu já vi muita questão falsa de vestibular, muitas alternativas com distratores, que colocam que a coluna vertebral ela foi originada da notocorda. Então a notocorda não origina a coluna. A notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Os animais que substituem a notocorda pela coluna vertebral passam a agrupar uma parcela de animais especiais que nós chamamos de vertebrados. Então, os vertebrados são aqueles animais que substituem a notocorda pela coluna vertebral. A notocorda acaba sendo uma estrutura embrionária, tá? Temporária. E nós somos representantes desse grupo. Já outros cordados persistem com a notocorda. São os chamados cordados primitivos ou protocordados. A gente tem como representantes o anfioxo e as assídeas. Depois, na aula de zoologia, a gente vai trabalhar com esses animais. Minha turma, vamos então... deixa eu mostrar para vocês uma imagem que tenta ilustrar a formação da notocorda. A gente tem aqui todos os folhetos, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho os folhetos. Eita. Ó, bom, vamos zerar. Lá. Galera da edição, eu vou começar agora, viu? Vou começar agora com notocorda. Galera, uma das primeiras etapas da organogênese é a formação da própria notocorda. A notocorda é um eixo de sustentação
que ela não está presente em todos os animais, não. Mas os que tem, a gente passa a chamar de cordados. Existe um grupo dos cordados que eles substituem a notocorda pela coluna vertebral, que acaba formando um eixo de sustentação um pouco mais rígido. Aí eu tenho os vertebrados. Então, ao contrário do que muitos acreditam, que vertebrado é sinônimo de cordado, os vertebrados eles formam uma parcela dos cordados, que são os cordados que substituem a notocorda pela coluna vertebral na fase adulta. E nós fazemos parte desse grupo. Meu povo, vamos falar um pouquinho, vou tentar ilustrar para vocês aqui a formação da própria notocorda, tá? Bom, vejam vocês o seguinte, eu tenho aqui um folheto mais externo, esse folheto mais externo é óbvio, né, que é a ectoderme, eu não vou falar de ectoderme agora. A origem da notocorda é do folheto intermediário, que é a mesoderme. Então, vamos lembrar o que eu comentei no início da aula, que eu falei que nos animais triblásticos, após a invaginação, a gente tem uma camada celular interna que vai originar dois folhetos. A parte de baixo vai originar a endoderme e a parte de cima a mesoderme. Então, esse é meio que um folheto inicial chamado de mesentoderme. Essa parte de cima, de cor meio rósea, ela vai começar a se derivar formando os blocos mesodérmicos, que a gente pode chamar também de somitos. Ó. Esse bloco de um lado e eu tenho o bloco do outro aqui. Gente, vocês já estudaram comigo. Como é o nome dessa cavidade exclusiva da mesoderme aqui dentro? Celoma. Então, aqui eu tenho um bloco mesodérmico, aqui eu tenho outro, e essa cavidade eu chamo de celoma. Essa parte da mesoderme que ficou na região central, é ela que é importante para a gente. Ela vai originar a própria notocorda. E essas células que vão formar a notocorda vão liberar substâncias que vão estimular a ectoderme a formar um tubo nervoso. A gente chama de tubo neural. Então, uma das funções da notocorda é induzir a ectoderme na formação do tubo neural. A notocorda tem uma função também não só de sustentação, né, estrutural. Tem uma função de indução na formação do tubo neural. Aqui é uma neurula já. Prof, o que é uma neurula? A neurula é um corte embrionário num estágio em que o embrião já formou o cordão nervoso, que a gente chama de tubo neural. Vamos tentar ver aqui as estruturas? Olha só. Esse aqui é o tal do tubo neural, que foi formado pela ectoderme, a partir de substâncias que a notocorda liberou para induzir essa formação. Então, quem forma o tubo neural é a ectoderme, mas ela é estimulada pela notocorda. Esses blocos mesodérmicos com celoma vão começar a se especializar, originando os órgãos e sistemas fisiológicos do animal. Lembre que esse folheto mais interno é a endoderme e o espaço dentro da endoderme é aquele arquêntero, o intestino primitivo, que vai formar lá o tubo digestório. Tudo bem? Bom, galera, eu queria mostrar para vocês, então, as três grandes funções da notocorda. A notocorda tem uma função estrutural, né, que é um cordão que vai atuar como um eixo rígido, sustentando o embrião. Tem uma função esquelética porque o tubo neural fica em cima da notocorda. Então, a notocorda serve de base para a organização do tubo neural. E tem uma função indutora, que quando a notocorda é formada, ela libera substâncias que estimulam a ectoderme a se especializar e a formar o tubo neural. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da neurulação. A neurulação é uma etapa da organogênese que eu tenho a formação do tubo neural a partir da ectoderme. Então, como eu já tinha falado no início da aula, que as estruturas nervosas, tecido e sistema nervoso se derivam do folheto ectodérmico, o processo em que a ectoderme vai se especializar e formar o tubo neural, a gente chama de neurulação. É uma etapa importante da organogênese. Lembre que essa neurulação é estimulada pela notocorda, tá? Minha turma, olha só. O folheto mais externo, ele tem células alinhadas formando uma placa.
Essa estrutura linear aqui, essa placa neural, ela é representada pela própria ectoderme. Essas células começam a ativar seletivamente os seus genes e começam a se especializar. Nesse processo de especialização, eu vou meio que criando um sulco, uma depressão nessa placa, que ela vai começar a se acentuar, dando a impressão de uma goteira formando, até essa projeção se desprender da placa, formando um tubo. Esse tubo, ele vai dar origem ao sistema nervoso central e a gente vai chamar esse tubo de tubo neural. Para quem não lembra, pessoal, o que é o sistema nervoso central, mas assim, é esse tubo neural do embrião que vai formar o encéfalo, que é a massa nervosa dentro do crânio, e a medula, que é a massa nervosa, o cordão nervoso, no interior da coluna vertebral. Então, o nosso sistema nervoso central vai ser formado pela especialização do tubo neural, estrutura formada a partir da ectoderme, num processo conhecido como neurulação. O embrião que já tem o tubo neural, ele passa a se chamar neurula. Então, vamos ver a ordem dos eventos agora. Zigoto, ou célula-ovo. Depois eu tenho mórula, maciço embrionário. Depois eu tenho blástula, já tem uma cavidade ali preenchida por um líquido. A blástula se implanta no endométrio uterino, eu tenho a nidação, eu formo a gástula. A gástula já começa a especialização, o embrião já aumenta de volume, forma os folhetos embrionários, o blastóporo. E aí a gástula, depois na organogênese, vai formar notocorda e tubo neural. Quando tem tubo neural, eu já passo a chamar esse embrião de neurula. Então, a neurula nada mais é do que o embrião que já apresenta o tubo neural. Olha aqui, pessoal, aqui eu tenho uma representação, né, do processo de neurulação. Então, ainda a gente começa na fase de placa neural. Essa placa neural ela começa a formar uma depressão. Essa depressão começa a se acentuar. A gente tem a formação da goteira neural. E quando a goteira neural ela se despreende da placa neural, a gente forma o tubo neural. Então aqui a gente já tem o tubo separado da placa. Esse tubo vai originar tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Só um detalhe para vocês. Olha esse eixo aqui servindo de base para a ancoragem do tubo. Então, uma das funções esqueléticas da notocorda, né, servir de base para o tubo neural, que nos cordados ele vai estar no dorso do animal. Então, ele vai formar um sistema nervoso no dorso. O sistema nervoso foi para as costas do bicho. Saiu do ventre, como era nos invertebrados. Beleza, turma. Vamos imaginar, então, que num corte de um embrião já um pouquinho mais desenvolvido, a gente tenha já algumas estruturas importantes. Olha só. Aqui a epiderme, né, que veio do folheto mais externo, que é a ectoderme. Vejam vocês que aqui ó, eu tenho um tubo meio esverdeado, que ele vai aqui da boca para o ânus. Esse é o tubo digestório, tá? Vocês já estudaram os órgãos do tubo digestório, a boca, faringe, esôfago, estômago, os intestinos, até o ânus. E eles são todos formados pela endoderme, o folheto mais interno. Pessoal, olha a notocorda aqui, mais embaixo, formada pela mesoderme, e o tubo neural, formado na neurulação a partir da especialização da ectoderme. Esses blocos de cor amarela, que tem uma cavidade interna, são os somitos, ou blocos mesodérmicos. Essa parte da mesoderme também vai se especializar, originando órgãos e sistemas. Só lembrando que esse espaço exclusivo da mesoderme a gente chama de celoma. Olha, show de bola, prof. A gente viu tudo. Ó. E esse cordãozinho aqui azulado, que formou medula e encéfalo, provavelmente veio da especialização do tubo neural. Destino dos folhetos. Então, para quem quer anotar os detalhes, e vocês merecem realmente, né? Tudo bem detalhado. A ectoderme, que é o folheto mais externo,
ela vai originar o tecido de revestimento mais externo do nosso corpo, que é a epiderme, e os seus anexos. Então a gente vai ter lá unha, pelo, essas coisas todas. Mas ela também origina o sistema nervoso, tanto o encéfalo quanto a medula. Tecido e sistema nervoso é formado pela ectoderme. A mesoderme talvez seja o folheto que mais se especialize, assim, principalmente se o animal for celomado. Mas vejam vocês no nosso exemplo aqui. A mesoderme origina a notocorda, nos vertebrados ela é substituída pela coluna vertebral. Ela origina um tecido embrionário que vai formar a derme. A derme é uma camada intermediária da pele e ela vem de um tecido embrionário que é o dermátomo. A mesoderme também origina o miótomo, que é um tecido embrionário que vai formar o tecido muscular. O muscular estriado, gente, é aquele do coração e também aquele que envolve os ossos. A mesoderme vai originar o esclerótomo, que é um outro tecido embrionário que vai formar os ossos do nosso tronco, coluna, crânio. A gente chama de esqueleto axial. A mesoderme origina todos os sistemas, as estruturas dos sistemas circulatório, urinário e reprodutor. Origina também a musculatura lisa, que está presente nas nossas vísceras, principalmente na região abdominal. Assim como origina um tecido de proteção, a gente chama de peritônio e de mesentério, são estruturas protetoras derivadas da mesoderme, mas o peritônio e o mesentério ele meio que protege, ele vai revestindo, né, a região abdominal, meio que criando uma camada de proteção das nossas vísceras. E os ossos dos nossos membros também, dos braços, das pernas, vieram da mesoderme. Então a mesoderme origina um monte de coisa. Mas como eu disse para vocês, é mais fácil a gente entender o que não vem da mesoderme do que o que vem da mesoderme. Porque se eu consigo memorizar os tecidos que são formados da ectoderme e da endoderme, eu sei que todo o resto vem da mesoderme. A endoderme vai originar as estruturas do sistema respiratório e do sistema digestório, tanto o tubo digestivo quanto as glândulas anexas. Então, fígado, pâncreas, que são glândulas anexas, também são formadas a partir da endoderme. Beleza? Tranquilidade. Moçada, agora eu vou trabalhar com vocês uma partezinha final dessa nossa aula de embriologia, que eu vou falar das diferentes formações de gêmeos, tá? A classificação dos gêmeos. Eles são divididos em dois grandes grupos. Sem mais delongas, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre esses grupos. Eu acho que é importante para a gente saber um pouquinho deles, tá? Bom, o primeiro grupo que a gente vai trabalhar são os gêmeos dizigóticos. Vocês não vão esquecer que dizigóticos é porque eles são formados a partir de duas fecundações, formando dois zigotos. Então, é dizigóticos porque nessa formação gemelar eu tenho o desenvolvimento de dois zigotos. Por que eu tenho dois zigotos? Porque eu vou ter duas fecundações naquele mesmo organismo, naquela mulher, naquele trato reprodutivo, tá certo? Bom, os gêmeos dizigóticos, que se derivaram de duas fecundações, eles, na verdade, são formados a partir de um desequilíbrio no período fértil feminino. Normalmente, as mulheres, elas liberam um óvulo ao mês. Na verdade, a gente nem chama de óvulo esse estágio de gameta, a gente chama de ovócito secundário. Mas eu vou tomar a liberdade aqui de chamar de óvulo, que é como a gente popularmente conhece. Mas o óvulo, geralmente a mulher libera apenas um durante o período fértil, o período de ovulação. Mas se acontecer da mulher liberar dois óvulos, geralmente um de um ovário e outro do outro, como no esperma masculino a gente tem milhões de gametas, eu vou acabar tendo duas fecundações. Essas duas fecundações vão me permitir a formação de dois zigotos. Os zigotos, eles são as células, a primeira célula diploide desse novo indivíduo, e a gente pode chamar também de célula ovo, tá? Esse nome cigoto com a letra C é porque a legenda é de uma imagem que está em espanhol, né, pessoal? Bom, quais são as características, né, desses tipos de gêmeos? Eles são geneticamente distintos, eles se assemelham como irmãos comuns.
A única diferença é que são irmãos comuns que se desenvolveram ao mesmo tempo, assim, no mesmo período gestacional. Eles podem, inclusive, ser de sexos diferentes. A gente vai lembrar que na fecundação, quem vai determinar o sexo do bebê é o gameta masculino. Porque como os heterossomos no homem vêm de, na verdade, esses últimos cromossomos, numa célula diploide masculina é um par heterólogo, eu tenho um X grandão e um Y pequenininho, na hora que eu for formar o gameta, metade dos gametas carregam o X, a outra metade carrega o Y. Se o gameta que carrega o X fecundar o óvulo, parabéns, vai nascer uma menina. Mas se o gameta que carregar o Y fecundar, vai nascer um menino. Então, galera, quem determina o sexo na espécie humana são os espermatozoides, assim, vamos dizer dessa forma. E é curioso porque se um espermatozoide carregando o X fecundar o óvulo, vai nascer uma menina. Se o outro espermatozoide carregar o Y, vai nascer um menino. Com relação ao genoma, a genética desses representantes, né? Gente, com relação à carga genética, eles não são idênticos. Eles são semelhantes, eles são irmãos, mas eles têm aquelas variabilidades, já que eles não vieram dos mesmos gametas. Eles vieram de óvulos de espermatozoides distintos, por mais que sejam dos mesmos genitores, então eles vão se assemelhar apenas como irmãos comuns. Um teste de DNA, por exemplo, um PCR, com depois uma eletroforese, eu ia conseguir diagnosticar diferenças entre as sequências de bases do DNA desses indivíduos. Turma, o sexo é diferente, pode ser diferente, eu já comentei com vocês, ou pode ser igual. Aqui eu tenho duas fecundações. E esse é o tipo mais comum, tá? De gravidez de gêmeos. E a mais curiosa, que vocês assim ficam super, super curiosos, é quando a gente vai falar dos monozigóticos. Vamos falar um pouquinho deles? Ó, os gêmeos monozigóticos, eles vieram de uma única fecundação. Então, liberou apenas um óvulo, tá? E o espermatozoide foi lá e fecundou esse óvulo. Aqui, gente, como eu tenho a formação de um único zigoto, esse zigoto ou vai ter dois cromossomos X ou um X e um Y. E os gêmeos são derivados a partir desse único zigoto. Então agora acabou essa história de casal de gêmeos. Esses tipos de gêmeos aqui, eles são todos do mesmo sexo e são geneticamente iguais. Tá? Um exame de DNA não é capaz de diferenciar esses dois irmãos, porque eles foram originados de uma mesma célula, do mesmo zigoto. Então a carga genética está no zigoto e passou para os dois gêmeos. Tá? Nós acreditamos que essa separação ela aconteceu ainda na fase de mórula. Mas eu já vi questão contando uma historinha falando que essa separação aconteceu ainda na fase do zigoto. Mas é mais comum que essa separação ocorra no estágio de mórula. Deixa eu falar uma outra coisa. A gente não sabe exatamente quais são os genes relacionados a essa separação. A gente sabe que existe uma predisposição hereditária. Indivíduos que têm gêmeos geralmente são mais frequentes aqueles que são de famílias que têm um histórico desse tipo de gestação. Mas a gente não conseguiu identificar, isolar esse gene ainda, esse grupo, os grupos de genes relacionados. De qualquer forma, gente, esses gêmeos são geneticamente idênticos e classificados como clones naturais uns dos outros. Mais uma vez eu repito, são todos do mesmo sexo, porque vieram de um único espermatozoide, e às vezes dá bad na hora de separar. Então, muitas vezes na fase de mórula, quando vai separar as duas massas embrionárias, a gente ainda mantém uma estrutura unida. E é aí que a gente chama de gêmeos siameses. Os gêmeos siameses, eles são tipos de gêmeos monozigóticos, que não conseguiram se separar totalmente. Pessoal, o gêmeo siamês, ele pode ser unido por uma região do tronco, ele pode ser unido pelo encéfalo, tá? Então pode acontecer. E mesmo os gêmeos que são unidos pelo encéfalo, não existe um padrão de um componente encefálico unido. Por isso que eu não posso generalizar com relação a cirurgias de separação, com relação a consequências, características dos gêmeos siameses, porque cada caso é um caso. Então eu tenho que primeiro analisar, por um exame de imagem interna, quais são as estruturas compartilhadas
pelos dois irmãos, para a gente tentar fazer uma análise de quais seriam as consequências de uma tentativa de separação. Queria indicar para vocês um filme chamado Mãos Talentosas. Conta a história de um médico americano chamado Ben Carson, ele é baseado em fatos reais, que se especializou em cirurgias de separação de gêmeos siameses unidos pelo encéfalo, tá? Filme muito legal. O protagonista do filme é aquele ator Cuba Gooding Jr., que fez um dos melhores filmes que eu já vi, que é Homens de Honra. Homens de Honra é um dos melhores filmes, está no meu top 5 aí de filmes. Minha turma, uma observação rápida com relação a gêmeos dizigóticos que eu não comentei anteriormente, tá? Gente, os gêmeos dizigóticos, eles podem inclusive serem de pais diferentes. Basta que a mulher ovule e libere um gameta, por exemplo, hoje. E aí ela tem uma relação sexual com um determinado parceiro. Aí vai ter fecundação. E uma semana depois, ela libere um outro óvulo pelo outro ovário e ela tem uma relação sexual com um outro parceiro diferente. Então eu vou ter uma diferença mais ou menos de uma semana entre os dois embriões ali e eles serão gêmeos, porém de pais diferentes. Aí é um exemplo de irmãos gêmeos que se parecem menos do que os irmãos comuns, né? Os que não são meio-irmãos. Na verdade, eles seriam meio-irmãos gêmeos, né? Mas isso pode acontecer sim, inclusive com diferenças fenotípicas marcantes. Tonalidade de pele, textura de cabelo, formato das estruturas do corpo mesmo, porque depende da combinação das características dos genitores, né? Bom, turma, estamos chegando na reta final já. Só queria contar uma historinha para vocês aqui do porquê do nome dos gêmeos siameses. Eles são monozigóticos, né, que não se separaram totalmente, mas é porque o primeiro relato assim, científico foram dos irmãos Cheng e Eng. Eles viveram no início do século XIX, meados do século XIX, lá no Sião, né? E é curioso, gente, porque eles se enriqueceram com apresentações de circo e casaram com mulheres diferentes, tiveram 22 filhos normais. Não me pergunte como, que eu não sei, viu? Mas eu acho que eles se organizavam bem, assim, eles eram os reis da logística, mas... Bom, um exemplo aí para vocês do porquê da nomenclatura dos irmãos, a nomenclatura dos gêmeos siameses, por conta da historinha dos irmãos Cheng e Eng. Minha turma, vamos finalizar. Acabou a parte 2 de embriologia. Queria agradecer demais pela presença. Volto a reforçar. Sigam o canal. Estou começando aqui agora, viu, gente? Estou precisando de seguidores para conseguir novas ferramentas no YouTube, por gravação, transmissão. E compartilhem o vídeo com seus familiares, com seus amigos. Nesse período de pandemia, às vezes a família inteira vai assistir a aula juntos, né? Então, vocês não imaginam a adrenalina que é para a gente gravar essas aulas e pela responsabilidade. Porque é diferente de sala de aula presencial, né? Isso aqui fica registrado. Queria agradecer a vocês. Qualquer dúvida, vão lá no direct do Instagram, Ricardinho Bio, e pode mandar as dúvidas por direct. Eu vou ter o prazer de responder para vocês. A maioria dos alunos tiram foto de questão, pede para eu tentar resolver e tal, explicar. Usem e abusem do prof de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. FOY, fui, galera.